Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio para a gente falar de um tema super relevante no momento, saúde do trabalhador. Mas mais do que isso, eu estou aqui hoje com o Rafael Oliveira, psicanalista, extremamente competente, uma referência para mim na área. E para mim é uma alegria estar aqui com ele, recebendo ele nesse momento, para a gente falar de vários assuntos polêmicos. Rafa, obrigada por ter aceito o convite. Sim, um prazer é todo meu de estar aqui participando dessa proposta que eu acho tão bacana, que é a gente falar de carreira, saúde mental, porque eu acho que é o tema agora, né? É o momento, né? Sim. Me conta, quem é o Rafael? Rafael Oliveira, psicólogo. Sim, sou graduada em psicologia. Eu tenho especialização em clínica psicanalítica. Também já caminhei pela psicopedagogia, já também sou especialista na infância e na adolescência pelo Instituto Lídia Coriá de Porto Alegre. E tenho formação em psicanálise pelo Instituto Sede Sapiente de São Paulo. Né? Então, eu estou aí há já uma década na clínica, né? E trabalhando aí e escutando muita gente. Acho que minha carreira sempre foi muito marcada por trabalhar com empresários, com esse pessoal que trabalha com gestão de pessoas também, né? Eu acho que executivos, né? Ali, acho que sempre foi uma coisa muito marcante na minha clínica. Eu até brinco, né? De manhã crianças e à tarde e à noite os executivos, né? Muita gente, né, até ri, né? Desse fenômeno na minha clínica. E é interessante, né? Porque quando atende só criança, normalmente fica ali criança, às vezes um atendimento de um pai e tal, e você realmente tem as duas vertentes e atuantes, né? Sim, e eu vejo que é uma coisa que sempre foi demarcada, assim, na minha vida, né? Eu acho que essa coisa eu sempre gostei muito, né, do trabalho infantil, mas ao mesmo tempo também nunca abri mão disso, porque acho que sempre foi alguma coisa que eu estudei. Uhum. Sempre gostei muito da clínica do trabalho, desde a época da psicologia mesmo, sempre me interessando pelas essas teorias. Uhum. E não tem como a gente pensar, né? Eu acho que, citando até mesmo agora já um pouquinho o próprio Dejus, não tem como a gente separar a vida pessoal e o trabalho. Ai, você falou um ponto que eu vivo falando. Normalmente eu vou atender para fazer diagnóstico das empresas, aí eu escuto sempre assim, que as pessoas têm que separar a vida pessoal da profissional. Aí a minha resposta é: a gente não deixa as emoções no relógio de ponto. Elas vêm para a empresa com a gente. Não é separar, é integrar e ter assertividade para você viver melhor. Quanto mais desintegrado estamos, esquizofrenia tá aí, né? Sim. Aí o pessoal quer adoecer, quer um monte de esquizofrênico na empresa. Sim. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que principalmente a gente tá aí nessa dinâmica pandêmica ainda, os reflexos disso muito fortemente. Ultimamente saiu uma pesquisa nessa semana mostrando como o Brasil, como o terceiro pior cenário mundial em questões de saúde mental, né? E um ranking, assim, que nos preocupa, né? Como profissionais, tanto executivos quanto da saúde mental, porque a gente tem que pensar que essas pessoas estão no mercado de trabalho. Sim. Cada vez mais adoecidas, é natural a gente ver acontecer. Eu que tô dos dois lados, né? Uhum. Do lado executivo, do lado empreendedor, do lado da RH, mas também cuidando de saúde mental. Ficou comum, não é normal, mas ficou comum a gente ver crises de ansiedade dentro da empresa, pessoas com crise de pânico, muitos afastamentos. E eu imagino como está o seu consultório. E é sobre isso que eu quero falar. Sim. Como as pessoas têm chegado, se elas têm chegado, ou se até essa resistência hoje é menor, da gente normalizar que psicoterapia, que análise é algo para trazer bem-estar também. Como que tá isso? Como é que você percebe? Eu vejo que tá uma pegada, eu acho muito interessante, né? A gente tem muitos analistas hoje no YouTube, com podcasts que estão fortemente vinculados à psicanálise. Sim. Ou a pensar em saúde mental. Então eu vejo que o brasileiro meio que deu essa quebrada nessa resistência. Uhum. Eu acho que é quase impossível a gente passar pelo Instagram e ler um noticiário ou até mesmo uma revista, alguma coisa, que não tenha alguma matéria naquela semana falando sobre saúde mental ou algum tipo de psicopatologia. Então eu vejo que o Brasil já conseguiu incorporar isso.
né? As pessoas já conseguem falar da importância de um tratamento, seja ele de ordem que for, seja de uma abordagem psicológica ou até mesmo de uma abordagem psicanalítica. Então as pessoas, por quê? Porque elas estão observando a importância, né? A importância que é cuidar disso, né? Porque não é mais aquela coisa elitizada que a gente pensava. Acho que a gente que foi para a faculdade de psicologia, a gente pensava, né? Terapia era coisa pra gente rica, porque era muito caro, que era não sei o quê. Então se criava um distanciamento. Sim. Né? Um distanciamento. Principalmente a análise, né? Sim. A análise, então, se psicoterapia é cara, a análise é 5 vezes mais, né? Né? À toa que a gente escutava cada lenda, né? Ah, que faço análise não sei quantas vezes por semana e me custa não sei quanto. E a gente ficava horrorizado. E a gente observando agora fenômenos em que, até mesmo institutos de formação, pensando em formas de acessibilidade. E essa era uma própria preocupação do Freud. O Freud já era uma pessoa que falava que tinha que se transformar a clínica em algo acessível para as pessoas. Não tinha como a gente pensar em uma psicanálise só para poucos. Para elite, né? Sim. Então a gente tem que pensar, hoje a gente observa quantas empresas que têm iniciativas, né, de propor psicoterapias, ou no mínimo pagar palestrantes, analistas, psicólogos, líderes espirituais, seja de alguma coisa, para falar de saúde mental, para falar de uma maneira ali, para pensar em uma humanização do processo. Eu vejo esse movimento mais forte, principalmente pós-pandemia, mas eu ainda percebo, me incomoda muito saber que isso é como se fosse a pontinha do iceberg, né? E que não vai, de fato, resolver a psicodinâmica do trabalho e o adoecimento que as empresas mesmo e o próprio sistema econômico que a gente vive, nós vivemos num mundo capitalista, a gente sabe disso, e aí a gente tem N vertentes dentro da psicodinâmica do trabalho que potencializam esse adoecimento hoje, né? A própria exaustão física mesmo do trabalhador e a própria dificuldade em lidar com seus próprios sentimentos, porque aí é o que você fala e que Freud fala, né, de democratizar o acesso à saúde mental. Eu acredito, de novo, eu sempre volto nesse ponto no podcast, educação, principalmente educação e saúde mental. Será que lá na infância, você que lida com as crianças, né, a gente está permitindo que esses meninos sintam, que eles reconheçam as suas emoções, que eles saibam lidar com elas de forma melhor? E os pais, como têm trabalhado com isso também? Então, o que você tem visto? Porque eu acho que isso, de fato, assim, se a gente começa a educar crianças para que emocionalmente elas sejam mais saudáveis, mais integrais, provavelmente a gente vai ter menos pessoas adoecidas no futuro. Porque hoje tá todo mundo meio lela da cuca. Sim, né? Mas é por que eu vejo. Gente, a infância nos mostra uma coisa, e eu como analista vou bater nessa tecla até o fim, de como a vida também pode ser divertida. Ela também tem que estar vinculada a um prazer. Só que o que eu tô observando hoje? Hoje a gente tá gostando de colocar nossos filhos na escola chata. Quantas escolas que a gente não tá vendo aí, de preparando líderes, preparando não sei o quê. E o que é preparar líderes? Eu vejo que a gente está muito preocupado em questões cognitivas, então os meninos estão em escolas bilíngues, aprendendo inúmeras habilidades desde muito cedo, mas eu vejo que as crianças não estão curtindo, vivendo a vida. Nossa, então, isso é muito sério, Rafael. As crianças hoje têm agendas tão lotadas quanto a de um adulto. Mas por quê? Eu vejo também a gente colocou esse signo. A vida do adulto tem que ser chata. Como se fosse bacana só a gente ter uma agenda cheia. E aí você me provoca bastante, porque é uma das coisas que eu aprendi, inclusive com você, né? Que não é normalizar o excesso de trabalho. Sim, porque o excesso tá falando de falta. Então, é isso que eu queria que você falasse. Eu vejo muitas pessoas, e eu sou uma delas em recuperação, que é viciada em trabalho, né? E é aquilo que a gente já conversou. É um vício aceito pela sociedade, né? Sim. Qual é outros vícios que são aceitos pela sociedade? Então, quando você se vê nesse movimento do excesso do trabalho, todo excesso esconde uma falta, o que tá faltando na vida das pessoas para ser mais leve, para ser mais divertido? Sim. Mas mesmo trabalhando esse tantão, eu me divirto pra caramba. Imagina se eu trabalhasse menos, então, minha vida ia ser um parque.
Sim, mas se a gente for pensar até no próprio Dejus, ele coloca, gente, o trabalho é uma coisa importante na vida da gente. O trabalho também é uma coisa que está vinculada à nossa identidade. Demais, né? E que, né, à toa que é isso. Ele vai ter ali uma vertente que ele vai falar sobre a sexualidade, mas como é importante isso, a gente acreditar no nosso trabalho, o trabalho também ser uma forma em que a gente se coloca socialmente. O complicado é que eu estou observando ou eu só trabalho e eu também não vivo. Eu estou só querendo produzir. E que sim, o trabalho, qual que é a potencialidade do trabalho, gente? A nossa criatividade. Ou seja, os desafios do trabalho, ele nos instigar cognitivamente como pessoas a tentar resolver, a transformar o mundo. O trabalho serve para isso. Você tocou num ponto que eu acho maravilhoso, né? Você sabe que eu estudo futuro do trabalho e é exatamente o que eu vivo falando em sala de aula. Por que as pessoas têm tanto medo do futuro do trabalho, da transformação dos empregos e das carreiras? Porque elas têm se transformado em robôs. Então, me lembra muito aquele filme lá do Charlie Chaplin, que ele sai assim. Eu não lembro o nome daquele filme, você lembra? Ah, sim, das peças das lá, peças. Assim, que é aquela coisa bem daquele modelo. Bem da época da Revolução Industrial ali, que a gente tá do mesmo jeito, porque a gente não se conecta com a gente não reconhece o sentimento. E claro, qualquer coisa que vier vai poder tirar o meu lugar de trabalho. Mas se eu uso exatamente esse ponto que você falou, da criatividade, da capacidade de análise de soluções complexas, coisas que nenhuma inteligência artificial será capaz de transformar, é aonde estão as oportunidades. E é onde está a oportunidade da gente se divertir. Sim. De ser realmente validado por algo diferente, né? Sim. Por quê? Porque a gente também tem que pensar que o ambiente de trabalho, muitas vezes a gente vai fazer amizades. É um ambiente de trabalho que a gente vai passar a maior parte do dia. Então a gente tem que criar vínculos nutritivos ali também para a nossa vida. Lógico, a gente não vai escolher as pessoas que a gente trabalha muitas das vezes, mas será que não vai ter pessoas ali que a gente vai levar para a vida? Com certeza. E só que o que a gente está observando, uma competição. Né, as gestões de pessoa tendo que pensar o tempo todo em maneiras que ao mesmo tempo tem que produzir sem minar isso nas pessoas. E está sendo um desafio, porque o que a gente está observando é estratégias em que não está funcionando, está gerando o quê? Sofrimento. Né? À toa que eu acho que uma coisa que eu escuto muito no meu consultório, né, de empresários e tal, é isso, dificuldade de gerenciar pessoas. Porque conflitos muito grandes, então, sei lá, lideranças, por exemplo, não conseguindo liderar porque às vezes tá tendo brigas dentro da empresa parecendo que são brigas familiares. E não pensando em um propósito, que eu acho que é muito importante quando a gente está pensando num projeto. Com certeza. Não é à toa que eu acho que não está sendo uma das formações onde a gente mais está pensando, um profissional que tem especialização em gestão de projetos e tudo mais. E, gente, não é só pensar em planejamento e todas aquelas coisas que a gente vê teoricamente, mas é pensar que um projeto é isso, é um propósito que eu estou criando na minha vida. Não só para patrão versus empregado, que eu acho que isso é uma discussão meio complicada. Eu tenho entrado em sala, falando de propósito, para a formação de líderes. E assim, recentemente, nos últimos 15 dias, eu peguei essa pegada mais forte com a galera, sabe? E aí eu falo, qual é o propósito de vocês? A primeira pergunta que eu faço, nem me apresento. Não é possível que vocês estão nesta empresa, nesse cargo, levantando todo dia só para pagar boleto. Será que é para isso que a gente vive? Aí o povo fica com o olho desse tamanho. Mas é real. Se eu sei exatamente o motivo de eu estar ali, qual é o meu propósito naquele trabalho, naquele projeto, será que é só realmente para pagar boleto, Rafael? E a gente tem que pensar isso. Eu gosto muito de uma frase do Freud que o trabalho tem que estar vinculado também um pouco à autorrealização. Por isso do propósito. E o Freud fala, autorrealização é um desejo infantil. E ele completa, criança não sonha com dinheiro. Então o trabalho não pode ser só para pagar boleto. É isso. Tem que ter mais coisas que nos nutrem ali. Tem que ter isso, gente. Se você gosta de trabalhar com pessoas, é isso, eu tenho que gostar de gente. Essa entrega das pessoas, essa transformação. Sim. Tô falando no meu caso, né? De ver alguém evoluindo, de ver alguém se descobrindo, de ver alguém seguindo numa carreira que, de repente, redesenhou depois de uma mentoria. Então, Sim. assim, isso... eu costumo brincar com a minha equipe, nem Mastercard paga. Gente, mas eu acho que não tem nada na vida que paga esse tipo de experiência.
Por isso que aquela frase clichê que a gente fica pensando, às vezes aquela empresa não é para você. E realmente é verdade, porque às vezes a missão, tudo que aquela empresa propõe como cultura, organização, não tem a ver mesmo com você. Sim. E a gente às vezes tem que ter, e às vezes um processo analítico vai nos levar a isso. E aí eu falo isso, nós dois com essas frases, né, de bate e volta, que nem todo lugar que te serve te cabe. Nem todo lugar que te serve te cabe. E sempre vem a imagem pra mim, que eu já pus ela no Instagram algumas vezes, que é um alho e um dos gominhos é uma mexerica. Então, tipo assim, serve, cabe. Não. Então, as pessoas estão começando... Aí você falou de um ponto que eu acho que a psicodinâmica do trabalho revela muito, que é a cultura organizacional. As culturas organizacionais, eu percebo que estão adoecidas. Por quê? Muitas vezes você tem valores lindos na parede, né? Mas os valores praticados de fato não são aqueles. E aí sim, principalmente o povo da área de gestão de pessoas, o meu povo, sofre demais com a incoerência praticada. Então, assim, além de todo o acúmulo de vida, o equilíbrio de vida pessoal e profissional, que é um dos maiores desafios, eu vejo do trabalhador hoje brasileiro e do adoecimento, é também a questão da coerência com os valores. Porque hoje, Rafael, a gente passou da era da empresabilidade para a empregabilidade. Hoje, a gente não tem mais 5, 6 candidatos para escolher no processo seletivo. Eles estão escolhendo a empresa que eles vão. Eles estão tomando muito mais consciência disso, justamente por causa do propósito, dos valores, do adoecimento. Então, quando se toma consciência, é mais difícil atrair alguém competente para sua empresa. Sim, e essa sempre foi a proposta da psicodinâmica do trabalho. Não mudar o trabalho, mas o trabalhar. Isso. Eu acho que isso é fundamental. Isso está lá no TEJURS desde o início. Apesar de todas as transformações que a gente vê teóricas que vai se acontecendo ali na teoria dele, mas isso sempre teve lá. E é isso que a gente tem que pensar. Uma empresa tem que estar, porque as empresas estão observando que estão perdendo talentos fantásticos por adoecimento. Por quê? Porque a gente também tem que pensar que a gente tem que criar estratégias, porque o trabalho às vezes vai nos adoecer. Na verdade, que qualquer propósito vai nos custar algo. Né? Eu acho que isso é da psicanálise. A gente tem aquela frase clichê, né? Bancar o preço do desejo. Então, a gente, para bancar algumas coisas, isso gera um custo. Porém, um trabalho também que nos esforça, muita gente não consegue criar estratégias de enfrentamento a todo o sofrimento, e é esse um papel que as empresas têm que estar ali de olho. Né? Ou seja, não é atarrachar ainda mais ali o funcionário para que ele consiga produzir mais. Eu acho que já foi. A gente está colhendo hoje o fruto que foi essa coisa de pressionar ao máximo um colaborador. Resultado, né? Sim. Não é isso, a gente viu essa semana, funcionários de uma empresa específica dormiam dentro da empresa. Sim, foi noticiado. Sim, no mundo inteiro. Né? E a pessoa sendo despedida. E eu achei fantástico os comentários, que eu adoro assim. Eu falei assim, o meu experimento social, que eu adoro tecnologia também, né? Fui ler os comentários. Eu também leio. E as pessoas falando lá assim, empresas às vezes não tem coração, tem CNPJ. Olha a imagem que as empresas estão passando para as pessoas de que elas não se importam. E o que a gente pensa até mesmo como teoria e o que funciona nas empresas. Dinâmicas assistencialistas fazem com que as pessoas produzam mais, porque elas se sentem mais seguras afetivamente, emocionalmente. E, por exemplo, uma coisa que senso de pertencimento. Aqui eu tenho segurança. Sim. E se eu estou seguro aqui, se eu estou feliz aqui, eu sou mais produtivo. E com isso, eu permaneço mais. O senso do pertencimento vem da segurança. Agora, se eu estou num lugar que é totalmente inseguro, que é totalmente, vou falar, insalubre do ponto de vista de saúde mental, ou até de qualquer outro ponto de vista, não só de saúde mental, mas de saúde geral, né? Desde a segurança mesmo do trabalhador, do uso de EPIs, da estrutura física, da coerência com valores, o que vai acontecer? Baixa produtividade e não pertencimento, turnover alto, custo alto e volta um ciclo vicioso. Agora, se eu consigo olhar e gerar segurança para as pessoas, muito provavelmente esse caminhar do pertencimento ele fica muito mais leve, divertido e as pessoas bancam o desejo. Sim, porque ali faz sentido estar ali. Eu acho que é isso que as pessoas estão. Eu acho que essa dinâmica pandêmica, como a gente observou, o quê?
No primeiro ano de pandemia, as pessoas agarraram qualquer emprego a qualquer custo. O medo, né? Com o medo da insegurança. Então, muitas pessoas ali também ficaram, não porque acreditavam naquelas empresas, mas que estavam com medo mesmo de passar necessidade, porque a gente não sabia o que era essa doença, né? Como que o mundo ia ficar, mas o que a gente viu logo em seguida, quando a gente nomeou o Covid, quando começou a ter estratégias de enfrentamento a essas doenças. As pessoas começaram a sair das empresas. Pesquisas mostram que mais de 4% da população americana, por exemplo, pediu demissão e algumas delas, uma porcentagem até grande ali dessa pesquisa, nem tinham outros empregos. Porque elas estavam muito insatisfeitas. E eu também, que atendo pacientes fora do país, eu observo como que isso está forte. Não é só aqui, é mundial o fenômeno. Sim, então a gente está observando que as pessoas sim estão abrindo mão de cargos de gerência, de cargos XYZ, para ter uma qualidade de vida melhor. E esse é para mim o grande desafio. Tanto da consultoria, quanto do trabalhador, quanto do empresário, quanto das empresas. Como trazer esse equilíbrio para dentro da organização. Aí a gente viu essa semana também, né? Que o nosso Senado determinou ali uma redução da carga horária, uma semana de trabalho home office. Não sei se isso vai para frente ou não, mas foi o que foi noticiado essa semana. E eu falo assim, gente, já existe um movimento até na política. E por que não na empresa privada? Alguns países decretando semanas de trabalho de 4 dias. Inglaterra, alguns outros também. A Bélgica. E aí? Como é que a gente vai... Será que se eu realmente tiver 4 dias de trabalho, eu vou deixar de produzir o que eu produzo em 5, em 6? Não sei. Esses países, principalmente, eu não li nada com dados, tá? Mas esses países, principalmente, só tomam decisões muito pautadas em indicadores. Então, muito provavelmente há um estudo de pertencimento. Cara, eu vou ter um dia só pra mim. Então, eu tenho 4 que eu vou me dedicar e vou ter a mesma produtividade. Mas aí, se eu acredito naquilo, eu não vou estar fazendo aquele movimento, né, que a gente está observando de pessoas que não são engajadas na empresa, que elas só trabalham o mínimo necessário, que a gente está observando esse fenômeno. Sim. Gente, Quiet quitting. Sim, que é um fenômeno do quê? Isso aqui está me adoecendo um tanto. Aí, para nós da psicanálise, essa procrastinação, ela é uma defesa. Porque aquilo ali está me gerando um sofrimento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar. Presta atenção, quando a gente está motivado com alguma coisa, a gente produz. Quando a gente está cansado, estressado, não está bacana, aquilo não faz sentido, quantas vezes o famoso a gente enrola para fazer aquilo? A gente não está enrolando à toa, porque aquilo às vezes está me custando muito. E as empresas têm que pensar nisso. Às vezes, sim, pensar em estratégias de enfrentamento a essas coisas ali, mas é caro, né? Acho que eu vejo muitas empresas falando isso, né, Rafael? Nossa, Rafael, eu gostaria que você trabalhasse aqui na empresa, que você atendesse alguns colaboradores, mas eu entendo que é um tipo de que a gente não tem budget, né? A gente não tem orçamento para trabalhar saúde mental. Eu falei assim, né, à toa que uma empresa um dia me chamou, eu peguei e falei assim, mas você já paga a conta? Talvez o que você não me paga, você já paga com um funcionário adoecendo, funcionário afastando, projetos talvez atrasando, demissão. Uma série de coisas acontecendo que vocês talvez não estão colocando na ponta da caneta. E as empresas que estão colocando isso na ponta da caneta estão observando que está valendo a pena investir em estratégias de saúde mental dentro da empresa. Estão criando, inclusive, empresas maiores, principalmente no Sudeste, já existem equipes de bem-estar. Gerentes de saúde e bem-estar, gerentes olhando para a saúde de forma integral. Grandes empresas, né, já exigem isso de uma forma que tá acontecendo alguma coisa aqui, nós temos que fazer alguma coisa, vamos ter que mexer esse mexido aqui, porque senão nós vamos colocar o negócio em risco. Gente, negócios são feitos de pessoas. Pessoas adoecidas, menos produtividade, menos pertencimento, negócio com resultado questionável. Sim. E a gente tem que pensar nisso, né? Eu acho que até mesmo, eu adoro essa frase do Freud, né? Acho que pensar em saúde mental, uma análise, Freud fala que é pra gente fazer 2 coisas na vida. Amar e trabalhar. E será que não é isso que a gente tem que fazer? A gente tem que estar amando, né? Pra poder ir trabalhar bem. E será que a gente tem que amar o trabalho?
É uma pergunta psicanalítica aqui. Eu acredito que talvez não amar o trabalho, porque eu acho que é meio difícil. Mas a gente acreditar que a gente pode produzir um mundo melhor, que a gente acredita realmente na proposta daquilo que eu tô fazendo. Sabe, aquilo ali tem que fazer sentido pra mim. Eu acho que a gente tem que amar pessoas, a gente tem que amar, né, o próximo, a gente tem que amar ali. Isso que a gente tem que fazer, né? À toa que um dia uma pessoa em frente ao meu consultório, bem cansada, chega em mim e fala assim: nossa, Rafael, eu tô tão cansada, o que eu tenho que fazer pra ter esse gás, né, assim, pra vir trabalhar? Eu falei assim, mas você tá saindo de casa também motivada? Né? Eu até brinquei, você dormiu tanto o suficiente? Você tomou um café da manhã bacana? Você deu um beijo na pessoa que você ama antes de vir trabalhar? Porque é isso que faz a gente também chegar aqui e tá bem. Não acordar correndo, aquela coisa toda e aquela... Porque é isso, né? Porque a gente tem uma rotina extremamente corrida. Por Como isso que do vai livro chegar? da Sociedade do Cansaço. Sim. Eric... O Byung, né? Que ele vai escrever ali, na Sociedade do Cansaço, né? Exatamente que isso, nessa dinâmica. A gente quer mostrar performance. Então, meio que a gente, né? Tô com uma coisa que eu escuto muito. Se vocês pegam um livro de literatura, vocês sentem culpa por estar lendo literatura e não estar lendo, sei lá, o material da pós-graduação que vocês estão fazendo, ou um livro técnico XYZ. Por quê? Porque esse autor, ele vai defender o que acontece. Com a queda das instituições como um pilar de funcionamento social, então meio que a gente, e também o Bauman ali coloca um pouco ali, quando ele vai escrever lá a modernidade líquida. Do mundo líquido, né? Isso, que começou as influencers. Não é à toa que pro Bauman, por exemplo, a primeira influencer foi Jane Fonda. Faz sentido, né? Que não era isso? Ela vendia bem-estar físico. Ou seja, não é compre o meu videocassete da minha aula de aeróbica. Ela vendia. Você quer ver meu corpo, você quer ter o meu corpo, tá aqui. É o modelo, né? Ela realmente modelou as pessoas Eu naquela época. Eu entendo que isso é importante. A gente também olhar para uma marca e a gente se identificar. Porém, eu vejo que a gente está querendo fazer isso com as nossas próprias vidas. Então, a gente está deixando, às vezes, de viver para viver uma marca. Sim. Então, eu vejo que é isso. Eu tenho que acordar às 6 da manhã e fazer já o story lá, tá pago. Né? Porque eu até brinco. Acho que se não tirar a foto lá, acho que não malhou. Não, o músculo não cresce. Eu acabei de fazer isso agora antes de vir pra cá. Né? Então isso, eu tenho que malhar, aí eu tenho que correr pro trabalho, eu tenho que fazer mais não sei o quê, eu tenho que chegar em casa e assistir uma aula, ou eu tenho que fazer nananã. Tá, né? À toa que... Mas e que hora que você descansa? Que hora que talvez você brinca com seu filho? Que hora que você também tá pegando, às vezes, e tá assistindo filme com alguém que você gosta? Eu acho que isso é tão importante quanto a gente, às vezes, ficar nessas performances. Porque eu vejo que a gente cria agendas super apertadas, super achatadas ali, como se tudo tivesse que se encaixar, como se algumas coisas não precisassem ficar para depois. Mas eu vejo que esse é o fenômeno da aceleração que a gente vive. Nada pode ficar para depois. E isso me preocupa, voltando um pouquinho no que você trouxe, que é o ponto da agenda da criança. Porque se a gente já é um adulto cansado, e a gente tá vendo isso no consultório, a gente tá vendo isso dentro das empresas, a gente tá replicando um modelo que não é saudável para as crianças. Você mesmo falou que tem criança com a agenda super apertada. Sim. Isso, e a agenda de brincar? Sim. E a agenda de ir pra casa da avó? E a agenda de fazer nada, olhar pro teto e ficar sonhando? Porque criança sonha, não sonha com dinheiro, mas sonha. Sim. E é isso, a criança precisa ter tempo. É no brincar que a criança elabora a vida. É no brincar que a criança se desenvolve. Sim. E não é à toa que é isso. É o que eu vejo no meu consultório o tempo todo. Os meus pacientinhos pegando bonecos de adulto. E é isso. E sempre ignorando a criança, que não sei o quê. Porque assim, eles estão observando que a vida de adulto é chata. Por que a gente está observando tanto o jovem não querendo crescer? Porque a vida de adulto é isso. Tá chata. A gente tá transformando a vida de todo mundo numa coisa chata. E às vezes a gente tem que ter tempo. Sim, tem que ter tempos para trabalhar. Acho que essa proposta de diminuir a carga agora é isso. Se eu tô descansado, eu vou produzir mais rápido. Por que isso? Porque eu dormi bem. Então, na hora que eu precisar fazer isso aqui, até cognitivamente eu tô um pouco melhor. Agora eu penso, eu já trabalhei ontem até não sei que horas. Aí eu acordei correndo, levei menino pra escola, fui malhar, não sei o quê. Cheguei na empresa, peguei um trânsito
Caótico, que agora pra não tá falar assim, né? Pra não falar um palavrão, né? Como é que tá o trânsito. Aqui pode. Não, aí o YouTube dá strike. Então, assim, entendi. E simplesmente, como que você quer chegar na empresa e trabalhar bem? A gente tá vivendo ou a gente tá sobrevivendo? E isso é uma coisa muito importante. É assim que eu vejo que muitas das vezes as pessoas chegam no meu consultório. Muitas das vezes as pessoas, eu até brinco, né? Quando eu dou aula, a gente vinha às vezes com uma questão para uma análise. Por que meus relacionamentos não dão certo? Por que eu tô repetindo isso? Isso, Por que aquilo? que é importante, é motriz. Mas eu vejo que a gente está num nível de adoecimento hoje tão grande por essa aceleração, por esse estilo de vida insalubre que a gente está tendo. As pessoas estão chegando com doenças. É psoríase, é não sei o quê, meu cabelo tá caindo, tô com menopausa precoce. O que está acontecendo? Dificuldade de engravidar, muita coisa. Sim, chegando. ou seja, o corpo falando ali, acho que o Deju já falava na psicossomática ali, o corpo já não dando conta desse estilo de vida bom adoecedor, né? À toa que vocês chegam, muito falando pra mim, eu não sei como que eu dou conta da minha agenda, né? E às vezes, porque às vezes aquela coisa, né, assim, do Saramago, né, pra você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Então, às vezes, quando vocês se distanciam daquele estilo de vida, vocês observam quanto que é um estilo de vida adoecedor. E citando o próprio Lacan, ele fala, né, eu acho que o ser humano acostuma com tudo. Porque Freud tinha mais essa proposta, né, que a gente ia mais pro prazer e não sei o que, se conectar. E o Lacan já coloca... O princípio do prazer mesmo, né? Vem de lá. E o Lacan já propõe, não. O ser humano se acostuma com tudo. Até com vidas extremamente adoecidas. Só que a gente tem que ver o que? A conta chega. Uma hora a conta chega. E as pessoas estão chegando assim no consultório, com psicopatologias graves. É isso, quantas vezes, às vezes vocês são empresários também, não sabendo como lidar com a equipe de vocês, né? Sei lá, agora com essa retomada que a gente teve no ano passado, do presencial, pessoas passando mal em reunião, pessoas tendo crise de ansiedade dentro da empresa, gestores tendo que correr dentro de banheiro porque tem funcionários se cortando dentro de banheiro com medo de entrar numa reunião. Isso é muito Você sério, tentando Rafael. dar um feedback para alguém e às vezes você tentando ser o mais gentil possível e aquela pessoa já tá no esgotamento tão grande e na hora que você começa a falar, essa pessoa já começa a chorar. E na hora que você vai tentar conversar com essa pessoa, você vê num nível de adoecimento muito grande, porque às vezes perdeu alguém, o casamento tá acabando, ou não tá dando certo X, Y, alguns processos. Eu atendi um empresário, essa fala só me lembrou, eu atendi um empresário há 15 dias atrás, desafiador o negócio dele, enfim. E ele falando, Karina, às vezes eu recebo alguém aqui, vou dar um feedback, fazer alguma coisa de desenvolvimento, e a pessoa começa a chorar. Me lembrou isso? Então eu pergunto, você quer voltar para casa? Aí a pessoa chora mais ainda. Porque assim, não tem estímulo em casa, não tem estrutura em casa, não tá dando conta de produzir. O que a gente faz com isso? Sim. Mas é porque eu vejo o quê? É o desamparo. Desculpa, as pessoas estão desamparadas mesmo. A gente está vivendo um estilo de vida, e eu acho que é uma coisa que isso me preocupa muito. A gente perdeu o valor com o outro. A gente está competindo. A gente vive numa dinâmica que é e eu contra mim mesmo, né? Que acho que o neurótico adora fazer isso com ele mesmo, já com o amparo da vida já. Mas é isso, o outro é sempre um risco. Eu não posso contar com ninguém. Eu tenho que ser sozinho. Eu tenho que ter uma autonomia. Por isso da performance. Porque independência total. Porque eu tenho que estar sempre numa posição extremamente fálica. Eu não posso mostrar vulnerabilidade. E você tocou num ponto que é o que eu tenho mais desenvolvido com os líderes. Você sente, você tem medo, você tem emoção, você é vulnerável, você não é o super-homem nem a Mulher Maravilha. Eu já fui essa gestora. Hoje eu não sou mais. Ainda brinco, porque eu sei de causa própria o que isso causa. Apesar de vez em quando a gente dá um deslize, né? Querer voltar pra zona do conforto, mas aí a gente volta para a realidade. Mas de fato, quanto mais a liderança tiver performática, quanto mais a liderança tiver invulnerável, quanto mais eles não conseguirem se conectar com si próprios, mais adoecidos os ambientes vão estar. Sim, porque como que eu vou dar um feedback para você se eu tô naquela coisa extremamente pronta para ser uma pessoa reativa?
O funcionário sempre vai ver que aquilo ali é o quê? Eu tenho que estar pronto sempre, sempre tenho que estar em alerta. E a psicodinâmica vai falar o oposto. Como é importante também a empresa, né, ter espaço para que as pessoas falem sobre o que elas estão sentindo. É assim que a gente faz, por exemplo, um trabalho com uma empresa. A gente pega ali uma roda, né? Só que está sendo super desesperador para vocês que estão trabalhando com isso. Porque vocês pegam, às vezes, gestores, alguma coisa ali. Vamos pensar, 5 anos atrás, a gente fazia esse tipo de conversa. Podia até vir ali um que se emocionava mais. Hoje, não é à toa que muitas das vezes vocês estão falando assim, vocês pegam um de cada setor, depende de como cada um trabalha, mas vocês observam que vira uma coisa e se sente desorganizada. Que às vezes vocês têm que fazer um outro momento para tentar organizar essas pessoas para poder trazer as problemáticas da empresa, que às vezes vocês não conseguem captar nada, porque vira uma situação catártica ali. Catártica. E o manejar essa situação se torna muito complexo, porque as pessoas estabelecem uma relação de confiança ali, trazem o que elas precisam falar, e a gente, às vezes, não tem a solução. E eles estão, por estar nessa questão da performance, querem uma solução para aquilo ali, que é algo muito profundo. Já aconteceu de eu fazer rodas de conversa com líderes que estava programada 1h30. Durou 4. Não tinha jeito de deixar sair. A gente não tem como, Rafael. Sim, porque a sensação como é que eu tô tendo é que vocês estão de... fazendo essas reuniões, é um vespeiro que vocês não sabem o que vai acontecer. Exatamente. E o pior de tudo, o que eu posso fazer? Porque ao mesmo tempo a gente também tem que pensar que as empresas têm uma dinâmica até onde elas vão poder ir. Exatamente. E aí é encaminhar especificamente algumas daquelas pessoas no privado, manejar alguma situação que possa surgir conflito entre pessoas que estão ali, que precisavam se falar e não se falaram. Mas fazendo um resumo de tudo isso, o quanto a gente precisa voltar a escutar, a ouvir apenas. E aí, essa questão do desamparo me leva muito a uma análise da escuta no ambiente de trabalho. Sim. Porque às vezes é só o olhar e é só o ouvido, a pessoa não quer solução, não quer nada, ela só quer de repente falar um pouquinho e aliviou. Sim. A cura pela fala, né? Sim, gente, the talking cure, né? Acho que sempre foi isso que o Freud propõe. E como às vezes a gente poder escutar, como já ajuda muito, né? À toa que eu acho que um livro que eu acho que vale para todo mundo, como ler, né? Que é o Psicanalista, né? O Palhaço e o Psicanalista. Sim. Que eu acho que é um livro lindo. Acho que vale para todo mundo que trabalha com gente, né? Que a gente tem que pensar. A gente tem que ter essa acolhida. Vamos pensar, o mundo está nos mostrando uma coisa muito voraz, destrutiva. Se as empresas também não pensarem em como cuidar, ser mais um elemento estressor, e não pensar em dinâmica, sim, o trabalho já vai adoecer, mas vamos minimizar isso aqui. O impacto, né? O impacto que isso vai ser na vida dessa pessoa. Será que é isso? Talvez jornadas de 4 horas não vai sim realmente funcionar para alguns setores? Será que é isso? Como que eu tô vendo? Como que a minha liderança tá? Né? Se é isso, se ela tá agressiva demais, o que tá acontecendo? Vamos tentar escutar o que tá acontecendo. Se fulano era assim, agora tá se modificando, o que tá acontecendo na empresa? Né? Agora eu vejo tudo isso como uma grande oportunidade para nós psicólogos organizacionais. De fato, eu vejo que agora a gente pode ter um lugar que é da psicologia dentro da organização. Diferentemente de profissionais de recursos humanos, de processos, de estratégia, de etc. Ter um psicólogo organizacional hoje dentro da empresa, se eu fosse uma pessoa de bem-estar, uma gestão de bem-estar dentro das empresas, eu traria um psicólogo organizacional para dentro da empresa, para estar trabalhando ali com os líderes o tempo inteiro, acolhendo essas demandas. Não é fazer atendimento, não é, mas é avaliar a condição de saúde mental das pessoas, saber onde estão os pontos cegos das lideranças, trazer para rodas de conversa e ensinar as pessoas a ouvirem, né? Entendendo a psicodinâmica do trabalho e minimizando o impacto do adoecimento psíquico. Eu acho que hoje a gente tem uma grande oportunidade e talvez as empresas ainda não se atentaram para este novo cargo dentro das organizações. Sim, e vamos pensar, acho que as empresas que tiverem visão, porque acho que também a gente tem... Eu também entendo as empresas, porque a gente está vindo de um cenário de incerteza aí. Não, e entramos no ano político mais incerto ainda, sim, né? Sim, que isso ainda mexeu, mas é isso. Quem tiver esse olhar, as empresas que tiverem esse olhar, acho que vão sair na frente. Acho que já tem muitas empresas mostrando como isso funciona.
A gente já está vendo, quantas pesquisas que a gente já tem. A psicodinâmica do trabalho, por exemplo, ou como a gente gosta de chamar, a clínica do trabalho, Sim. né? Que seria isso, o psicólogo organizacional que trabalharia com todas essas questões, ela funciona. Ela vai ter que funcionar a partir de Sim. agora, porque senão a gente vai ter impactos muito maiores no dia a dia do trabalhador. Sim, quantas pessoas, por exemplo, eu não escrevi relatórios no ano passado com adoecimentos vinculados ao trabalho. Burnout, é isso que eu ia te perguntar. Como é que está a sua clínica em relação a pacientes vindos com burnout? Gente, eu acho que eu vou ser bem sincero, eu acho que a cada 10 executivos, 8, 9 vêm com burnout. Se eu fosse jogar assim por cima. De um esgotamento de chegar na empresa, E a gente, meio que, o complicado que eu tô observando é, a gente acha que isso é trabalhar. Eu chegar no trabalho, eu já tá irritado. Eu chegar no trabalho, eu já tá cansado. Eu chegar no trabalho e aquilo ser pesado. Não é normal isso, né? Eu acho que não é normal. O complicado é que a gente já criou uma vida tão estressante que, né, à toa que um dia eu escutei assim, né? Não, se eu não tô estressado, o dia não começou ainda. Eu falei assim, então, o trem tá mais complicado do que eu pensei. Né? Porque isso, será que o trabalho é isso? Ele vai ter seus desafios, ele vai nos desafiar constantemente. Eu acho que isso é importantíssimo. Até para isso, essa questão de uma constituição subjetiva. Tanto que é bom a gente pegar uma coisa e, sei lá, planejar ela e ver aquilo funcionar. Gente, isso é motivação, né, de um trabalho. Não, é aquela sensação de uau, libera até dopamina, né? Sim. Uau, conquistei, fui Sim. capaz de produzir algo, né? Sim, né? Por isso que a gente abandonou esse modelo lá de cada um pega um pedacinho da engrenagem. Vamos trabalhar com processos. Por quê? Porque dá uma dinâmica de uma realização. Você vê o que você está fazendo, não um pedaço. Né? Isso é muito importante. Agora, o que eu vejo? Empresas que cada funcionário, às vezes, tem, sei lá, inúmeros trabalhos para fazer ao mesmo tempo. Ah, mas você pode ver o processo, mas muitas das vezes você não tem nem tempo. Porque você está em tantos processos ao mesmo tempo, que você não consegue acompanhá-los. E isso desmotiva. Porque você começa a ver que você começa muita coisa, mas muitas das vezes você não consegue ver o desenvolvimento daquilo. Você tem iniciativa e não tem acabativa. Sim. E aí você não se retroalimenta com realizações. Sim. E aí você fica frustrado. E a frustração vai gerar outras questões. À toa que o que vocês me trazem muito, às vezes, é a sensação que eu tenho que eu tô enxugando gelo. Porque eu começo um trem, eu já tenho que parar aquilo para começar outro. Entende? E isso eu acho que é uma coisa que são coisas que parecem tão bobas, se a gente for pensar por fora. Mas faz uma diferença muito grande. Faz, porque você não tá vendo a sua produção. Sim. Não é amar e trabalhar, e cadê o produto do trabalho? Sim, e é isso, porque você não quer receber um relatório daqui 6 meses mostrando que você fez um bom trabalho, se você mesmo não conseguiu fazer esse movimento. O que adianta você receber lá, até brincar, a estrelinha lá do RH, se você não conseguiu ver isso por si próprio? Tem um problema. Se o funcionário não consegue ver aquilo no dia a dia, tá tendo um problema. Se eu preciso receber um relatório, um e-mail, sei lá... Um feedback a cada 6, 3 meses, depende da empresa, e cada uma tem uma política frente a isso. Isso não funciona. Né? A gente tem que ser alimentado o tempo todo. Né? Eu me perceber, né? Me perceber competente e capaz, inclusive. E me perceber no processo. Que realmente aquela empresa ali tá vendo meu crescimento. Né? Não é isso que a gente propõe lá em treinamento e desenvolvimento? Sim. O desenvolvimento não era isso? Mas vamos pensar, quantas vezes a gente está mexendo com gestão de pessoas e vocês não conseguem acompanhar o desenvolvimento. Sim. Na toa quer treinar e... soltar no mundo? Soltar ali e vamos ver que bicho que dá. E se não der certo, próximo. E isso custa dinheiro. Muito dinheiro e custa adoecimento. Por isso que eu falo que o grande desafio é a preparação dos líderes. Porque quem faz gestão de pessoas são os líderes, não é o RH. O RH te suporta, desenha as políticas, prepara essa liderança, mas é a liderança que é responsável por isso. Mas o que eu vejo é uma crítica minha, né? A gente pensa muito em hard skills. Demais. Então eu vejo que a gente pega um currículo de um gerente, de um diretor, de um coordenador. Nossa, ele tem formação nisso, você tem certificação nisso. Fala 3 línguas. Fala não sei quantas línguas, às vezes a pessoa é isso. Cognitivamente ela tá capacitada. Gente, mas
na hora que você vai conversar com a pessoa. Cadê essas competências? Porque não adianta nada você ser um, sei lá, cientista de foguetes. Mas que você não sabe lidar, você não sabe liderar, você não sabe ser gentil com a sua equipe, você não sabe criar um ambiente amistoso para que as pessoas se sintam pertencentes a um processo. E cada vez mais, até algumas etapas de processo seletivo vem mudando muito, né? Vou falar de duas coisas. Esse tipo de líder aí é aquele que eu costumo dizer, né? Que ele entrega o melhor resultado, mas você olha para trás, tá cheio de sangue. Não tem cultura certa nem errada. E às vezes, quando tem um currículo com um peso muito grande cognitivo, por mais que a gente, de pessoas, fale que ali pode dar, né, pode ser um ponto cego do processo seletivo, a maioria dos decisores optam por esse tipo de perfil. Então, assim, e aí você se posiciona e você fica a chata do rolê. Sim. Normal, o povo de RH sofre com isso, mas sei. Mas você entendeu a questão da performance? Sim. Como ela é sedutora. Demais. Porque é isso, ou seja, eu mato 3 no processo, mas eu entrego. E muitas empresas ainda querem esse profissional. Uhum. Só que eles não entendem que, às vezes, esse líder ele adoeceu a equipe dele inteira para entregar aquilo. Como que a gente está vendo a rotatividade, por exemplo, nas empresas? Isso era um ponto que eu queria falar. Você falou de rotatividade, e a rotatividade dos jovens. Tem uma pesquisa, agora eu não vou lembrar qual que os jovens de 18 a 24 anos têm saído das empresas nos primeiros 90 dias. E é um número alto, né? E que é chamada geração trampolim. Você viu esse movimento também em consultório, uma coisa que você atende mais executivo e criança, mas eles não estão ficando mais, seja pelo propósito, seja pela a falta de equilíbrio entre qualidade de vida e de trabalho, mas está acontecendo isso. Mas a gente tem que pensar também, esses jovens, eles são filhos de quem? Pois é. Então, talvez sim, eles também são super, mas eles entram no mesmo problema, eles são super preparados, eles falam não sei quantos idiomas, foram para boas universidades. Até fora, né? Eles, às vezes, fizeram intercâmbio, eles têm capacidades cognitivas ótimas. Mas por esses pais, muitas das vezes, corro o risco de generalizar agora, e isso é meio complicado, mas muitas vezes também trabalharam muito. Onde é que esses pais, onde é que essa sociedade, eu acho que é um problema social, ensinou também esse jovem a lidar com as próprias emoções, com a sexualidade, com o amor, com amizades e tudo mais. Com o outro, né? De se fazer nas relações. Sim, na toa que a gente está observando agora, muito um problema, por exemplo, das empresas, é a agressividade. As pessoas não, né, com essa dinâmica pandêmica, como a agressividade ficou uma coisa assim, tipo, problemática dentro das empresas. Não só das empresas, mas eu tenho visto também dos clientes nas empresas reagindo. Reagindo dentro. E aí as pessoas que são da área de atendimento ali, suportando isso também e adoecendo. Sim. Porque o mundo tá meio doido, né? Sim, mas esse é o problema. Por isso que eu acho que até mesmo o profissional que tá no atendimento, ele é a bucha do canhão. Né? E acho que não é à toa que eu acho que é a pessoa que a gente tem que mais estar de olho. Porque é a pessoa que a gente vê que tá mais suscetível a algum tipo de adoecimento. Porque, entende? Ele não pode descarregar de volta. Ele não pode pegar a emoção que ele está sentindo, porque às vezes é isso. Trabalhar com esses funcionários, que às vezes, muitas das vezes, ele não está falando com a pessoa, mas é com a marca, uma insatisfação, uma frustração. Sim, eu sempre falo isso para eles. Só que é difícil. Agora vamos pensar, você já está num processo de adoecimento, você já vem de uma dinâmica de insegurança social, você já vem com uma série de problemas sociais. Aí eu vou trabalhar. Aí eu vejo a falta de educação. E mais não sei o que, né? À toa que é isso. O goianiense ganhou aí a pesquisa no Brasil como as pessoas mais mal educadas do país, né? Eu vi. Então, ou seja, muitas pessoas ali já chegam ali de uma maneira... E eu acho que esse é o problema de lidar com o outro. Porque se eu aprendo também na escola... Por isso, né? À toa que muita gente chega em mim. Nossa, Rafael, eu vou colocar na escola tão pequenininho. Fica só brincando. Brinca lá em casa com a babá. Eu falo, não, mas na escola você não vai aprender isso. Você vai aprender coisas que são mais importantes do que a alfabetização. Na escola você vai aprender sua vez. Você vai aprender hora das coisas.
Eu até tempo brinco, de cada ou coisa. seja, você vai civilizar seu filho também lá. É o tempo de cada... Eu gosto muito de Piaget, né? Tanto que meus filhos estudaram no Piaget, gosto da metodologia. E é isso, o tempo, né? O Piaget fala muito de tempo. Agora é o tempo disso, o tempo daquilo, os combinados. Então, aprende-se a ter limites. Criança gosta de limite. Sim, e isso é muito importante. Porque eu vejo que se você não faz essa base, como que essa pessoa adulta vai chegar, por exemplo, tratar bem um atendente? E aí eu queria pegar num outro ponto com você. Você falou aí dessa pessoa que já vem para o ambiente de trabalho com algumas questões sociais. Perfeito. Existe uma ferramenta nossa que é o diagnóstico psicossocial. Ele é uma ferramenta hoje que tem um custo. E ninguém está disposto a aplicar isso num processo seletivo, a não ser para cargos que sejam exigidos pela questão do PGR, da segurança do trabalho, que é trabalho em altura, em confinamento, enfim. E aí é obrigatório se aplicar. Quando você tem esse documento de psicossocial, né, diagnóstico psicossocial, você consegue entender se aquela pessoa tem uma demanda maior ou menor e consegue trabalhar isso dentro da experiência dela. Por que que a gente não consegue otimizar esse recurso dentro da psicologia para que a gente também tenhamos melhores ambientes, melhores experiências para esses colaboradores, uma vez que é uma ferramenta custosa, de custo. Sim. Mas esse é o problema. Quando a gente pensar só em custo, a gente não está pensando em um processo. E com a empresa também, acho que um papel social de uma empresa é transformar a pessoa ali numa pessoa melhor. E a gente acha que está esquecendo disso. Porque se eu transformo aquela pessoa em uma pessoa melhor, ela vai trabalhar melhor. Né? Ela vai ali mostrar uma série de coisas para a minha empresa, do caráter dela, do desenvolvimento dela. E a gente esquece disso que também é tão importante. Porque se eu coloco em uma empresa valores de comunidade, de pertencimento, igual você trouxe e tudo mais, você entendeu? É um tipo de funcionário que também vai pensar em implementar isso lá dentro. Porque ele vai colocar isso fora da vida dele e vai botar aquilo lá dentro também. Mas o que a gente está observando? É igual isso, a gente quer compartimentar o funcionário da pessoa. E não é. Sim, então a gente tem que pensar isso. E como que uma pessoa se alimenta? De arte, de cultura, esses tipos de coisas são tão importantes. E isso é tão importante para a gente desenvolver em alguém dentro de um trabalho. Ah, mas como que isso vai aparecer? Gente, por exemplo, se eu estou trabalhando com um pessoal criativo, como que eu não vou, às vezes, proporcionar essas experiências de shows, de cultura? Porque essas pessoas vão trazer isso, de certa forma, para a minha empresa. Eu acho que é o ampliar desse olhar e entender o ser humano como um todo mesmo, é algo desafiador para as empresas, para o modelo que a gente tem de empresa hoje. Sim, porque a empresa... Principalmente em Goiás, Rafael. Sim, porque a gente também ainda está pensando muito... Sim, a gente tem que pensar que em Goiás ainda tem uma dinâmica muito de empresas familiares. Sim. Que aquele modelo funcionou há 4 gerações. Então, meio que aquela coisa, né? Então, vai ter que funcionar mais, sei lá, para sempre. E a gente observa que isso faz com que essas empresas pequem no desenvolvimento de tecnologias, tanto de gestão de pessoas. Porque ainda a gente está vinculado ao que é o controle. Totalmente. Vamos controlar o funcionário e não motivá-lo para que ele produza. Não cuidar Sim. da pessoa. Porque eu fico pensando que a gente tem que pensar isso. Se eu deixo solto também, é um problema seríssimo. Mas também se eu prendo demais, né? Eu tô observando isso. A tecnologia está sendo fantástica. Eu adoro tecnologia, essas coisas né? assim. Né? Inteligência artificial não tô achando que é um problema. Eu acho que a gente só tem que pensar de como a gente vai usar aquilo de uma maneira menos infantil. Depois a gente tem que falar do chat GPT. Sim. Mas que a gente tem que pensar que a gente também está usando isso muito como uma ferramenta de controle. E como está sendo horrível, às vezes, você abrir a sua tela de manhã e ter inúmeros programas, inúmeros sistemas que te consomem o dia inteiro, que estão te falando de prazo, que estão te falando disso, que estão te falando daquilo. Então, ou seja, também tentar equilibrar. Vamos pensar em tecnologia, vamos pensar em inovação, mas sem pensar nisso também de um aprisionamento. Eu acho que a gente tem que caminhar para níveis de automação de funções repetitivas,
porque isso vai ajudar a trazer mais sanidade mental para as pessoas, vai diminuir a pressão por prazos, porque vou ter robô fazendo, né? Robô que eu falo, inteligência artificial mesmo, dentro dos próprios sistemas, mas isso ainda vai um tempo, porque a tecnologia, ela ajuda, mas ela é cara. Sim. Né? E aí entra de novo no impacto de investimento, enfim, de receita das empresas, mas é um caminho. E você falou uma coisa muito séria aí, né? As empresas familiares que fazem uma gestão por comando e controle, que estão nessa gestão há 40, 30, 20 anos, a gente não faz liderança como a gente fazia 2 anos atrás. O líder antes da pandemia não é o mesmo líder pós-pandemia. Como que eu posso pensar num modelo de gestão de 40, 30 anos atrás? É colocar o negócio, qualquer negócio, em risco. Sim. Nesse momento. Mas aí onde é que também isso, né? A pessoa que quer ser um líder, alguma coisa, às vezes processos de mentoria, de psicoterapias, eu acho que a psicoterapia ou qualquer outro, acho que interagir inteligente com qualquer humano, acho que sendo bem Winnicott, né? Às vezes uma conversa inteligente nos ajuda muito. É isso, vai te transformar também numa pessoa flexível. Um líder tem que ser uma pessoa que está disposta a mudar. E não mudar por essa aceleração da tecnologia de uma demanda. Mas isso, mudar porque eu quero ser uma pessoa melhor. E se eu sou uma pessoa melhor, eu sou um líder melhor. Nossa, eu vou perfeito. Me importar com meus colaboradores. Então, eu vou, digamos, me atualizar, não porque eu quero mais dinheiro só. Mas eu estou fazendo isso também porque eu quero uma empresa mais consciente. Eu quero uma empresa que avance junto com a cultura. Só que eu vejo que ainda a gente está muito nessa lógica do se está dando dinheiro, tá bom. As empresas estão muito nessa lógica. Quantas vezes a gente não vai levar uma proposta ali e o que você escuta, não, mas isso aqui já está funcionando. Porque a gente tem que esperar, principalmente quando é pensar em empresa, a coisa quebrar. Porque o complicado de saúde mental, a gente não pode deixar a coisa quebrar. Porque se a coisa quebrar, ela para de funcionar. E ela realmente vai custar muito caro para uma empresa. Porque um funcionário ali que deixa de trabalhar, eu não tenho como pegar um outro funcionário e colocar ele para trabalhar logo em seguida. Aquilo vai ter um problema. No mínimo um custo. Sim. Um custo de seleção, um custo de treinamento, um custo de manutenção, um custo de uma rescisão e, se não der, outros problemas, né? Sim. No minimamente. E principalmente a gente já pensa num papel de uma empresa, é sempre isso. Tentar ficar de olho antes que a coisa vire um problemão. Porque principalmente quando a gente vai pensar em problemas de saúde mental, nunca vejo que começa assim, do dia para a noite, e simplesmente a gente tem um departamento inteiro que adoece. Geralmente, quando a gente vai fazer entrevistas, o que a gente observa? Aquilo ali já está se arrastando. As estratégias de defesa frente ao sofrimento já se esgotaram há muito tempo. A sublimação, que é uma coisa tão importante no trabalho, já não acontece mais há um bom tempo. Só que muitas das vezes a gente espera a coisa dar um sinal gritante, porque esse é o problema, né? Acho que saúde mental não tem um exame que eu mando ali fazer. O que eu tenho? Eu tenho que ter disponibilidade para ouvir meu colaborador, para ter reuniões. E quando eu falo reunião não é para ficar amassando o meu ego, né? Aquelas reuniões que a gente brinca que poderia ser um e-mail. Mas realmente reuniões em que eu estou disposta a escutar. Por isso que eu falo e repito. Ambientes de segurança psicológica são ambientes em que há escuta. Sim. Confiança e escuta. Confiança e escuta, confiança e escuta. E acho que ainda eu melhoraria. Então, melhora. Uma gestão que não consegue escutar seu colaborador não é gestão. Vamos pensar até a própria palavra, gerente. Se eu estou gerenciando gente, eu tenho que ter a capacidade, a mínima capacidade que eu tenho que ter é de escutar esses colaboradores, entender as necessidades dele e, ao mesmo tempo, mediar com as necessidades da empresa. Porque, senão, é igual você diz, a gente poderia criar um sistema. Hoje, igual você estava falando, né, as inteligências artificiais poderiam facilmente criar estratégias, planejamento e tudo mais. Elas conseguem fazer isso hoje. Não é à toa que a gente está observando a inteligência artificial como um problemão por causa disso. Porque a gente consegue já criar ali formas de funcionamento para ela aprender. Ou seja, a gente já consegue programar aquilo ali para que ela consiga aprender com a internet. Só que, ao mesmo tempo, ela também está aprendendo o quê? As nossas formas de valores
E ela está aprendendo nossas formas preconceituosas de lidar com o mundo. Por quê? Porque ainda a gente está preso a isso. A gente tem que pensar que a inteligência ela vai tá nos mostrando o quê? Né? Com isso, esse reboliço que a gente está falando tanto. Né? Da gente pedir que o sistema lá, o chat, GPT faça alguma coisa. E às vezes ele nos traz uma dinâmica preconceituosa e ele traz algumas coisas. Porque na verdade ele está nos mostrando uma coisa inconsciente que a gente está negando entre nós mesmos. Né? E como se a gente não mudar, e quantas empresas isso não fica enraizado numa empresa. Igual a gente está falando, uma empresa de 30, 40 anos atrás, como que era uma pessoa de 30, 40 anos atrás? Será que se essa pessoa abrir a boca hoje... Vamos pensar, gente, quando a gente pega entrevistas, não vou nem muito longe, né? 30, 40 anos não, vamos pensar final dos anos 90. Se a gente pega entrevista de televisão, a gente fica horrorizado com o que era proposto na publicidade e no jornalismo. Se fizer uma análise, sim, né? Sim. Então, vamos pensar, acho que a gente também tem que pensar nesse tipo de evolução, não só na evolução tecnológica, mas uma evolução de pensar que o mundo mudou, as necessidades desse mundo mudou, o homem mudou como necessidade. E a gente não pode estacionar. A Sim. gente está vivo. Sim, e modificando todos os dias. Eu acho que essa aceleração, a gente não precisa pensar na performance para ser melhor. Mas às vezes a gente tem que pensar numa dinâmica consciente de o que eu estou disposto a mudar. Como que eu estou fazendo essas modificações? Como que esse turbilhão que está sendo da tecnologia, das modificações, das redes sociais, da propaganda, do mercado de trabalho, está entrando na minha vida? Se aquilo realmente está fazendo sentido. Porque isso é fundamental. E isso também é fundamental dentro de uma empresa. Porque é isso, um produto novo está chegando, uma dinâmica nova, sei lá, de funcionamento do mercado. Tá, como que isso vai entrar dentro da minha empresa? Digamos, respeitando também a subjetividade dos meus colaboradores. É muito complexo, né? Sim, por isso que a gente não faz sozinho. Exatamente. Enquanto a gente não pensar em lideranças, isso, né, que elas estejam dispostas a abrir o leque, a pensar nisso. Vamos pensar, a saúde já abriu isso há muito tempo. Uhum. Eu não fecho um diagnóstico sozinho. Sim. Eu fecho um diagnóstico com uma equipe de multidisciplinar, né? Sim, acho que não é nem multidisciplinar. Hoje a gente usa a proposta chamada interdisciplina. Sim. O que é interdisciplina? É todo mundo agrega uma coisa. E o inter dá sentimento de integração, Sim, né? Porque a interdisciplina não é eu sou fulano de tal, então eu sei de tal coisa e você sabe da coisa. É vamos conversar e vamos criar junto. Uhum. Essa é a capacidade do Eros. Quando a gente pensa em Freud, a pulsão de vida, o Eros, é isso. É a capacidade de me conectar com o outro e produzir. A criatividade aparece ali também dessa capacidade destrutiva ali da pulsão de morte. Sim, mas ela também, essa criatividade que faz com que a gente crie coisas novas e maravilhosas para que esse mundo seja diferente. Quando a gente pensa em psicanálise, pulsão de vida e pulsão de morte, é isso. O Eros nos liga. A pulsão de morte nos desliga de alguma coisa. Sim. E nesse ponto de desligar, vamos desligar de alguns tipos de funcionamentos que já não cabem mais. Ou seja, deixar algumas coisas para trás. E isso a gente consegue em uma análise. E isso a gente consegue conversando com profissionais que estejam antenados também com a saúde mental. Isso é perfeito quando a gente fala de desligar e deixar coisas que já não fazem mais sentido. Porque, na verdade, eu acho que é esse olhar consciente sobre o aspecto do trabalho, sobre o aspecto da vida, sobre um pouco mais de diversão e leveza, é que vai nos fazer cocriar outras coisas e outras possibilidades para conseguirmos resultados tão efetivos, mas talvez de uma forma diferente. Sim. Eu não tenho resposta, você não tem resposta, o empresário ainda não tem resposta, mas a gente pode cocriar junto algo que seja maravilhoso e que menos adoeça as pessoas. Sim, e isso a gente só consegue o quê? Quando a gente põe nosso narcisismo no lugar certo. Onde é o lugar dele? Bem longe de algumas coisas e às vezes sim, ele nos protege de muita coisa, mas que às vezes é isso. A gente entender que não é nosso ego que tá ali. Porque às vezes a gente observa muito algumas modificações não acontecem em algumas empresas por pura capacidade da pessoa de não querer abrir mão. Porque ela quer mostrar ali que ela está certa a qualquer custo.
E você mesmo trazendo isso de empresas familiares, é isso. Às vezes ele está observando, quantas vezes eu já não vi isso na minha vida, empresas afundando, e às vezes algumas pessoas estão dispostas a destruir a empresa, mas a não modificar. E eu gosto muito desse exemplo, porque a gente faz isso com a vida. Quem é que é capaz de fazer isso com a empresa, faz isso com o seu casamento, faz isso com as suas relações de amizade, faz isso com tudo. Com a família. Então, por isso que a gente não tem como separar a pessoa, porque o que eu faço em casa, eu faço no meu trabalho. Perfeito. Gente, vocês escutaram, né? A gente replica. O que você tá fazendo em casa? E aí, pra gente ir fechando, que o Fábio já me falou ele 2 vezes. O papo tá bom, Fábio, hoje. Eu costumo dizer o seguinte: a gente age como a gente gostaria de ser, mas a gente reage como a gente é. E normalmente a gente põe uma máscara social, faz parte da psicodinâmica, e vai pro trabalho. E a gente vai reagir aonde? Em casa. E aí a gente deixa de reagir no trabalho, porque eu tô usando uma máscara, eu preciso daquele emprego, sei lá por qual motivo que seja, que a pessoa escolheu estar ali, mas quando eu chego em casa eu desestruturo tudo. E aí, quando as pessoas começam a perceber isso nos treinamentos, Rafael, da integralidade, falou, opa, por que eu tô fazendo isso com meu filho se eu não faço com a minha equipe? Opa, por que eu tô fazendo isso com a minha esposa, com o meu companheiro, com a minha companheira, se eu não faço isso com o meu par, se eu não faço isso com o meu chefe? Tem algo desequilibrado nas minhas funções. Mas isso acho que é uma coisa assim, já pra gente finalizar aí, ó. Vocês deixam eu falar a noite inteira. Mas que é o quê? Quando o trabalho também tá muito adoecedor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma coisa chamada dissociação. Então eu tenho que começar a criar algumas coisas em que eu dou uma desligada, uma rompida. Então o que acontece? Eu morri de trabalhar o dia inteiro. Eu chego em casa, eu vou dar aquela desligada. Então eu vou ficar rolando meu Instagram. Pra nada, pro além. Pra nada. Aí eu não vou falar com meu filho, eu não vou cuidar talvez do meu casamento. Também é uma reação. É uma reação, e isso acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Tá Por demais. que no trabalho eu sou essa pessoa aqui e dentro de casa eu tô fazendo esse movimento? Porque se eu tô precisando de um movimento tão empobrecedor, é porque meu trabalho tá demais. Porque eu estou precisando desligar, fazer essa cisão, quer dizer que tá demais. De novo, a gente volta para a reflexão do equilíbrio, né? Sim. O que é bom, então? É estar bem no trabalho, com algo que faça sentido verdadeiro para você. Então, um amigo que fala muito isso, se faz sentir, faz sentido. Então, é algo que realmente tem um sentido para você, mas também não negligenciar a sua saúde fora do trabalho. Como é que tem sido as suas reações? Como que você tem sido? E mais ainda, você tem ouvido, mesmo que você não seja líder, mas você tem dado 5 minutos de atenção ali para alguém que te pediu uma atenção? Eu acho que pequenos passos, pequenas doses, a gente vai conseguir transformar muitos ambientes de trabalho. Não todos. Aqueles que estejam abertos, preparados para esse movimento e que já entenderam que o excesso de comando e controle sempre vai ter que existir. Financeiros, no lugar certo que ele tem que existir. Mas nas pessoas, quanto mais a gente transformar os ambientes em relações de confiança verdadeira, ligada a um propósito real, a gente vai conseguir cuidar das pessoas com pertencimento. Parece um papo de RH de abraça a árvore, e não é. Existe técnica para você desenvolver confiança, existe técnica para você transformar essa liderança, mas também tem que ter o desejo do 01 da organização de se fazer isso. Sim. Mas vamos pensar, tem gente falando nisso, né? Da árvore, abraçar a árvore. Gente, isso não é abraçar a árvore. Olha como a gente está tentando ser frio. Isso é bom você me provocar, gostei. Sabe, a gente não tem que abraçar a árvore, tem que ter essa coisa humanizante. Acho que o que a gente está observando é um mundo muito cru. Freud falava, é importante ter um pouquinho de fantasia disso que você está falando. É importante, na verdade, a gente acreditar em algumas coisas. Talvez a gente não vai ver o fruto disso. Eu gostei do exemplo da árvore, porque vamos pensar, às vezes sim, a gente vai plantar uma árvore para que um outro possa usufruir da sombra dela, comer a fruta dela. Mas que a gente tem que ter conversas como essa, para que talvez isso, eu e você já foi, mas quem sabe? Alguém ficou. Essa geração aí, que vai vir para frente, eu não sei quantas gerações aí, elas possam usufruir de um mercado de trabalho em que pense mais nisso. Né? Vamos pensar, acho que algumas coisas que se estão se incomodando e se a gente está falando, a gente tem que continuar falando. Isso é um modo das coisas mudarem no mundo. O que eu posso falar hoje
é que algo de errado não tá certo. A gente tá vendo as coisas acontecerem, a gente tá vendo as pessoas adoecerem, a gente tá vendo como as pessoas estão chegando para as consultas, a gente tá vendo as crises acontecerem dentro das empresas e eu, como consultora de RH, percebo pouco movimento em Goiás dos empresários, dos donos de empresa, de fato olharem para isso. Então, a minha parte, acho que é incomodar, é falar, é trazer para o podcast, é observar isso em loco e ajudar essas pessoas a se encontrarem de alguma forma, mas é um grande desafio. Mas é incomodando, acho que sendo bem a palavra de psicanalista agora, é incomodando meus pacientes também, que às vezes eles mudam. Às vezes a gente dando essa cutucada, que a coisa às vezes vira uma outra coisa. E às vezes o seu trabalho é muito importante, que é isso. Porque talvez muita gente não vai escutar. Mas quem sabe alguém escuta. Aquela coisa da aposta. Eu acho que a gente tem que ter isso na vida. Isso é o propósito, gente. Um monte de gente não vai escutar, um monte de gente não vai entender isso aqui. Então tá bom, mas se um... É igual quando eu dou aula, gente. Se um ali falar assim, professor, sua aula me ajudou muito, ótimo. Pode ter 40 que não gostou. Mas que se um... Eu falei assim, gente, eu plantei alguma coisa aqui. O que vai virar... o destino, né? Vai mostrar, a vida vai mostrar. Mas é isso. Às vezes a gente tem que ter essas provocações. Isso é um propósito. Isso é um propósito. Rafa, obrigada por estar aqui. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tanta inspiração. Sim, o bate-papo foi ótimo, né? Por mim aqui a gente já ficava até de noite. Cadê o vinho, Fábio? Pois é, cadê? Sem o vinho. Vamos ter mais oportunidade de conversar um pouquinho, de repente, mais sobre a clínica, sobre a sua atuação clínica. Você sabe que eu sou fã incondicional. Falando aqui para todos vocês, eu fiz a entrevista com o meu analista, gente. Eu deixei pro final. Sabe aquelas twist, quem vai descobrir só quem assistiu tudo. Pronto, só vai descobrir quem assistiu tudo. Fábio, põe a chamada assim. Se você assistir até o final, você vai descobrir uma coisa sobre a Karina. Fica parecendo aquela... Teve um meme, sei lá, essas brincadeiras aí de rede social que poste 10 coisas que as pessoas vão duvidar que você já fez. Então, você entrou na 10ª agora, viu? Eu entrevistei o meu analista. Gente, Rafael é um profissional competentíssimo. Ele sabe o quanto eu admiro o trabalho dele. O quanto ele já me ajudou profissionalmente. Ele sendo meu analista, né? E eu como paciente dele. E o quanto eu o indico para outros pacientes, porque eu sei exatamente como ele é profissional e como ele, de fato, provoca mudanças de forma muito seguras. Então, é um ambiente de segurança e é uma pessoa extremamente confiável e competente. Se você precisar de um analista, gente, eu dou o telefone dele depois, tá bom? Rafa, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada pela sua vida e por tudo que você já contribuiu comigo. Sim. Gente, mas isso que é propósito, né? Na vida a gente tem que trabalhar com a coisa que a gente gosta, né? E eu acho que isso eu tento passar um pouquinho sempre que alguém me convida para falar, numa aula, no consultório, né? Eu acho que tudo isso que eu disse aqui hoje, a gente tá no trabalho hoje numa empresa, eu trabalho para mim. Mas eu acredito realmente nisso. Eu acho que eu escolhi uma profissão e eu faço isso porque realmente eu acredito. Então, tudo isso que a gente falou aqui hoje é uma coisa que está na minha vida também. E eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Transformando vidas. Sim. Impactando pessoas para um mundo melhor, né? Sim. Rafa, por último, agradecer mais uma vez e falar que, mesmo que um dia você me dê alta, eu vou continuar lá com você, tá bom? Você já sabe onde é meu consultório, ela vai ter na sala. Obrigada, viu? Valeu demais. Foi ótimo. Gente, então, muito obrigada. Espero que a gente tenha trazido alguns conceitos importantes aqui de saúde mental do trabalhador, dos movimentos que a gente está percebendo nas empresas e de como tudo isso é muito complexo, mas com um propósito a gente pode fazer a diferença. Qual que é o seu propósito? Tchau, tchau.